Sr. Presidente, saudar o Sr. Presidente da ANAC, o Dr. Luís Ribeiro, cumprimentar também o Dr. Carlos Ceruca Salgado e desejar-lhes muitas felicidades para este novo tempo de sua vida, que tudo corra pelo melhor, indo diretamente à nossa audição regimental. Sr. Presidente da ANAC, o ano de 2021, portanto, foi o ano, vai ser o ano, está a ser o ano da recuperação da crise sanitária Covid-19, em todos os setores da atividade económica, todos sofreram com esta crise sem precedentes, vivemos ainda tempos de muita incerteza quanto ao futuro. O que temos certo é que estão a ser necessárias medidas para ajudar à recuperação de toda a economia e particularmente do setor da aviação, que foi, sem sombra de dúvida, um dos mais prejudicados pelo Covid-19, porque desde logo pôs no chão todos os aviões e, portanto, não podendo viajar, tornava-se impossível para o setor a sua sobrevivência e, portanto, com a paragem do turismo tudo se agravou e a Comissão Europeia teve que lançar a mão de um conjunto de auxílios financeiros para a salvação das empresas de todo este setor. Esta crise motivou a asfixia financeira das transportadoras aéreas, a das assistências em escala, o handling e todas as empresas direta ou indiretamente relacionadas com o apoio à aviação civil. Portanto, gostaria de lhe colocar uma primeira questão que tem a ver com os impactos da pandemia, qual a perspectiva da ANAC relativamente à duração e dimensão desta crise, como prevê a retoma da atividade para os valores antes da pandemia e quais são os novos desafios que se colocam a todo o setor. Eu penso que este é um ponto fulcral desta nossa audição regimental. Ainda agora uma outra questão que tem que ver com a quebra de receitas aeronáuticas e não aeronáuticas associadas a este condicionamento que foi imposto à aviação e ao espaço de manobra de todo este setor. Eu pergunto porque é que a ANAC ignorou as reclamações das empresas do setor, até por admiração da minha parte. A ANA tinha dado espaço para diferir o déficit de 10 milhões que existia relativamente a 2017-2018, em vez de repercutir tudo nas taxas do ano 2021, e, portanto, tendo o Governo recusado esse diferimento, porque é que a ANAC acompanha esta posição? Portanto, e tendo provocado um aumento de 4,89% nas taxas aeroportuárias, cobrando 72 cêntimos por cada passageiro. Não será pouco prudente a tomada desta posição numa altura em que o país ainda atravessa a recuperação da crise de Covid? Esta posição por parte da ANAC deve-se ao posicionamento do Governo face a esta questão? Portanto, e uma vez que os senhores do cumprimento do contrato de concessão, portanto, têm competências, se o fizeram porque ouviram apenas o Governo ou houve outras razões no âmbito desse contrato que levasse a isto. No que toca ao orçamento da ANAC, também houve impactos desta crise, naturalmente. De resto, o resultado líquido negativo do ano 2020 de 7 milhões de euros contrasta com o resultado positivo de quase 10 milhões que houve no ano anterior. Portanto, qual é a vossa previsão do ponto de vista do funcionamento da autoridade neste momento relativamente ao futuro e relativamente à recuperação de todo este setor? Sente que a ANAC, com todos estes constrangimentos financeiros, seja da própria atividade, está dotada de todas as ferramentas para enfrentar este período tão conturbado? Isso do ponto de vista orçamental para 2020, se estes impactos estão refletidos em todos os instrumentos financeiros e se este orçamento é suficiente e é adequado e diria mais, se ainda há o problema das cativações e os limites à contratação pessoal. Pelo que o Sr. Presidente disse na sua intervenção inicial, do ponto de vista da contratação de pessoal, este foi o ano que passou foi um ano em que a ANAC aproveitou para contratar mais recursos humanos. Mas, como esta era uma limitação que ao longo dos anos foi sendo referida, eu pergunto como é que está essa situação. Quanto ao reforço da estrutura interna da autoridade, particularmente ao nível da fixação de capital humano, esta também era sempre uma das dúvidas, uma das grandes dificuldades da ANAC era reter técnicos competentes neste setor, capazes de garantir os elevados padrões de qualidade e rapidez de resposta. Portanto, mantém esta política
em que medida também a pandemia está a condicionar-vos neste aspecto. Porque isto vai de encontro a uma questão colocada pelo Dr. Carlos Ceruca Salgado, que é exatamente a independência do regulador. Portanto, uma das maiores acusações que são normalmente feitas às entidades reguladoras é a sua incapacidade para impedir que o supervisor seja capturado pelas entidades reguladas. Portanto, como é que vê o desempenho da autoridade a este nível? Portanto, sentem toda a independência, conseguem exercê-la sem sombra de dúvida da forma que serve melhor os interesses dos contribuintes e dos consumidores. Portanto, esta é outra das questões que lhe deixo. Outro dos grandes desígnios da ANAC e da sua presidência ao longo dos anos foi a capacitação tecnológica. Portanto, eu tenho acompanhado a atividade da ANAC nos últimos anos e, portanto, por isso no passado também o critiquei pelo facto do instrumento mais básico, que é o site, ser pouco friendly. Eu quero dizer que no passado tive dificuldades em obtenção de informação, mas desta vez, portanto, apesar do site continuar ainda um pouco desatualizado, em termos de informação eu tive todas as capacidades para recolher a informação que pretendia, portanto tenho que saudá-lo desta vez por esse mesmo motivo, mas não fará mal, com certeza, uma melhoria nas questões relacionadas com a informação disponível aos cidadãos. Outro tema que me parece muito importante para esta audição prende-se com o elevado volume de reembolsos por cancelamentos que a TAP acumula, cerca de 500 milhões de euros. Portanto, isto é simultaneamente um problema para quem viaja e viu as suas viagens canceladas, mas também é um problema para a TAP para fazer face à disponibilização de viagens ou de verbas para compensar estes 500 milhões de euros. Este tema tem gerado um enorme volume de reclamações. De resto, no ano 2020, as reclamações relativas à TAP, peço desculpa, as reclamações que chegaram à ANAC prenderam-se essencialmente com este facto, o volume de reembolsos. Portanto, que ações tomou a ANAC no sentido da proteção dos consumidores? Eu tenho mais um conjunto de questões, mas se calhar deixaria então para uma segunda ronda, uma vez que já excedi o meu tempo. Muito obrigado. Muito obrigado.